Oi, gente! Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro para falar de como a balança reflete a sua mente. Pois é, nós já tivemos aqui os dois primeiros encontros falando de como você pode trabalhar a sua mente para que ela possa refletir lá na balança, lá no seu peso. Então, primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre o paladar infantil, o que é, como a gente descobre como a gente tem um paladar infantil. Se você ainda não sabe, você pode voltar lá no primeiro vídeo e assistir, que eu tenho certeza que ele vai ser super útil para você, né? De como ter uma mente infantil reflete no nosso paladar. No segundo encontro, nós falamos um pouco sobre as virtudes de ordem, né? E falando também sobre força, que a gente precisa ser organizado no nosso dia a dia e precisa também ter força, como trabalhar essa força no nosso dia a dia para ter a força de vontade para saber mudar tudo aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, né? E fazer o nosso dia a dia mais fácil, mais tranquilo. Então, hoje, no nosso terceiro encontro, eu vou falar para vocês sobre outras virtudes. Então, hoje eu quero falar sobre a temperança e a prudência. Pois é, essas duas virtudes também vão nos ajudar a melhorar o nosso paladar e nos fazer ter uma maturidade maior para alcançar um conhecimento e também alcançar um crescimento emocional e fazendo o quê? Segurando para que a nossa mente possa refletir lá na nossa balança aquilo que é bom para você. Então, vamos lá, vamos falar primeiro um pouco sobre temperança. O que é temperança? Então, temperança é a virtude que ordena o prazer. Lembra que nós falamos que o paladar infantil ele está totalmente ligado ao prazer? Porque a criança, o instinto dela é o prazer. Então, ela vai viver o tempo todo buscando prazer. Então, a criança, a gente precisa pôr um limite na criança. Para quê? Para que ela não viva só pelo prazer. Ela tem vontade de chupar bala, comer um chiclete, chupar um pirulito, seja a hora que for. Ela não distingue se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é antes do almoço, se é depois do almoço. Ela simplesmente quer. Por quê? Porque aquilo ali traz o prazer para ela. E aí, não é diferente de nós quando vamos nos alimentar. Por que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos porque nós buscamos o prazer o tempo todo. Nós queremos suprir o nosso prazer através da comida. E aí entra algo que nós precisamos organizar, o nosso prazer. Porque se você for trabalhar no sentido de simplesmente só usufruir e só absorver e só poder nutrir o seu prazer, você não vai ter ordem na sua vida, porque tudo você vai querer fazer voltado para o prazer. Então, o que a gente começa a trabalhar? A gente começa a trabalhar a temperança. Temperança, né? Se você for ver pelo nome, o próprio nome já traz um sentido, que é o quê? De você ser temperado. Nada que é muito salgado, nada que é muito doce é satisfatório. O que é gostoso? Gostoso é uma comida temperada, gostoso é aquilo que é balanceado. Então, a temperança é o que nós devemos trabalhar em nós para poder o quê? Para poder ordenar o nosso prazer, para poder colocar em ordem o nosso prazer. Então, a gente tem que entender que nem tudo a gente pode, mesmo que aquilo nos satisfaça, mesmo que aquilo seja totalmente prazeroso. Nem tudo eu posso. Nem tudo eu devo fazer, nem tudo eu devo comer, nem tudo eu tenho que satisfazer a minha vontade. Tem hora que você tem que sim reprimir os seus desejos prazerosos. E isso não é só na alimentação, isso é em todo no nosso dia a dia. Então, seja, por exemplo, no sono, tem hora que você precisa reprimir, porque você precisa estar acordado para dar conta, você precisa levantar cedo para poder trabalhar. Então, você precisa o quê? Reprimir. Se você falar, não, eu vou viver só por prazer, eu vou dormir o tanto que eu quiser, eu tenho certeza que você dorme horas e horas e horas sem ter nenhum pudor. Por quê? Porque você vai ser movido pelo seu prazer. Mas nós precisamos trabalhar o que? Em nós a temperança.
ser temperado, escolher exatamente aquilo que a gente quer ser, escolher exatamente a quantidade, seja na comida, seja no sono, seja no nosso apetite sexual. A gente precisa ter temperança. A temperança, ela vai ali ordenar o seu prazer, saber o que você pode, mas você não deve. Você vai ser uma pessoa que vai limitar, que vai colocar limites para tudo aquilo que você faz. Então a gente precisa sim trabalhar a temperança, que é a primeira virtude que nós vamos trabalhar hoje. A segunda é o quê? É a prudência. O que é a prudência? A prudência é a virtude que ordena a nossa vontade. Nós podemos ter vontade de qualquer coisa, mas nós precisamos ter prudência em escolher certas coisas para a nossa vida. Então, a prudência é exatamente isso. É você o quê? Saber escolher aquilo que você deve fazer ou não. Saber escolher o que você vai fazer da sua vida. Saber escolher qual é a melhor opção para você. Então, quando nós começamos a trabalhar em nós a prudente, ser prudente, né? Ser ali sagaz em escolher aquilo que vai ser bom para a sua vida, não voltando só para o prazer, mas sim para aquilo que é necessário na sua vida. Quando você começa a trabalhar a temperança e a prudência, você vai conseguir organizar, ter uma ordem, né, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus instintos, e isso vai fazer o quê? Você se alimentar melhor, porque você vai começar a pensar sobre isso. Eu tenho vontade de comer doce, mas é prudente eu comer esse tanto de doce? Eu tenho vontade de tomar refrigerante, mas é prudente eu tomar refrigerante todos os dias da minha vida? Eu tenho vontade de comer qualquer hora, assaltar a geladeira, comer 2 pratos de comida, mas é prudente você fazer isso? Então, quando você começa a avaliar se é prudente ou não, você já começa ali a colocar na sua mente e isso vai refletir lá na balança. Não tem como você não trabalhar a mente sem ter um resultado lá no seu paladar. Vai fazer diferença. Faça o teste que você vai perceber que existe diferença sim. E a gente tem que aprender, para finalizar aqui, a gente tem que aprender a dizer não para as coisas que ficam nos boicotando. O sono, a fome, o apetite sexual. Essas coisas são as 3 coisas que mais boicotam o ser humano. Então você tem que ter domínio sobre a sua fome, você tem que ter domínio sobre o seu sono, você tem que ter domínio sobre o seu apetite sexual. Porque se você não tiver domínio sobre essas 3 coisas, elas virão contra você. O corpo, a gente deve dar sempre menos do que o corpo pede. Tudo que é isso aqui, que é carne, a gente deve dar menos. Ele pede mais, você dá menos. Por quê? Você precisa ali reprimir o seu corpo. Se você não ensina o seu corpo a reprimir as vontades, a reprimir os desejos, você nunca vai dominar. Então você precisa aprender a dominar o seu corpo. Existe um exemplo que eu li um livro das as virtudes do cotidiano, ele fala exatamente isso, que o nosso corpo, ele é como se fosse um cavalo. Nós precisamos domar o nosso corpo, andar ali na rédea curta. Se a gente não andar na rédea curta com o nosso corpo, ele vai nos dominar. E aí, quem está dominando? O seu corpo está te dominando ou você está dominando o seu corpo? E aí fica aqui a nossa reflexão desse último encontro. Se o seu corpo estiver te dominando, pode ter certeza que lá na sua balança ela não vai parar de subir. Agora, quando você começa a dominar o seu corpo, você consegue sim fazer com que essa balança comece a voltar para o peso ideal que você goste. Então, pense sobre isso e se você achou que esse vídeo é legal e você conhece pessoas que precisam também ouvir sobre essas virtudes, você compartilha esse vídeo com alguém, né? E faça com que tudo isso que a gente esteja aprendendo aqui seja alcance outras pessoas. Beijo para você, até a próxima!